Ok? Vamos lá? Nós paramos aí mais ou menos na página 130, 133. Vamos relembrar aí, vamos pegar assim no finalzinho. Tem muita coisa para a gente ver para frente. Então, nós sabemos que a Igreja Católica, paramos aí onde a Igreja Católica se afundou nas indulgências, começou lá a vender o dente de Pedro, lembra? Pedaço da lasca da cruz, você jogava uma moeda e uma alma saltava do purgatório, você pagava algumas moedas, subia a escadaria e quando chegasse no fim da escadaria da igreja, da base de São Pedro, lá em cima uma alma, seu parente que estava no purgatório, saía do purgatório também. E em meio a tudo isso, Deus levanta um homem para fazer a reforma da igreja. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Martinho Lutero, né? Deus levanta Martinho Lutero, que prega as 95 teses na Igreja dos Santos, mas lembrando que Lutero não foi o único reformador da igreja, não foi o único, houve outros que nós citamos aí, um deles é Zwinglio, né? Zwinglio foi um dos outros reformadores. Depois dele, de Zwinglio, veio João Calvino, tá? Um homem que realmente marcou a história também, João Calvino, e principalmente a reforma da igreja. E houve outros reformadores, como John Knox, da Escócia, que fez a reforma da Escócia, e assim por diante. E aí, então agora, a igreja, né, da Igreja Católica saem os chamados protestantes, né? Protestantes da Igreja Católica. Só que, e aí nós falamos sobre vários reformadores, John Knox, João Calvino, Zwinglio, só que dos protestantes saiu outros reformadores para reformar o protestantismo. Lembra o nome deles? Está aí na página 133, os anabatistas. Os anabatistas veio combatendo o quê? Os anabatistas veio, por exemplo, uma das coisas que mais pegou foi, por isso que veio o nome deles, né? Por que é o nome de anabatistas? Porque eles batizaram-se de novo. A Igreja Católica estava batizando crianças. Batizando crianças, e eles acharam que estava fora da Bíblia, não estava dentro da palavra de Deus, e depois de grande foram batizaram-se de novo. Ok? Isso aí para a Igreja Católica, para os protestantes, foi uma afronta muito grande. Uma afronta. E na verdade, os anabatistas estavam só cumprindo a Bíblia. Ok? Por quê? Porque... Por que nós não batizamos crianças? Vocês não sabem o que ela faz, né? Sabe o que ela faz? Tem consciência. E João Batista, uma das coisas que João Batista vinha pregando é assim, ó, arrependei-vos. Como uma criança vai se arrepender? Pega uma criança de copa, você está arrependida? Nem pecado tem. Criança nem pecado tem. Tem pecado, ela já nasce com pecado, né? Pecado original. Né? Mas ela está no estado ainda de inocência. Né? Está no estado da inocência. Não tem discernimento da mão direita com a sua mão esquerda. Então ela está em estado de inocência, ela não está no estado ainda de consciência. E aí você vai batizar uma criança e João Batista diz: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Aquele que crê, né, e for batizado será salvo. Você pergunta para a criança de colo de 1 mês: você crê? Ela não vai crer. Então primeiro tem que crer para ser batizado, tem que se arrepender. Então os anabatistas entenderam que uma criança de colo não podia crer e nem se arrepender, que aquele batismo não era certo. E realmente, Jesus se batizou com quantos anos? 33, né? Com 30 anos, com aproximadamente 30 anos. Ele não poderia ter batizado com 1 mês? Ele foi no templo, ele foi circuncidado, ele foi apresentado. Ele poderia ter se batizado também, mas não. Então Jesus é o nosso padrão, né? E os anabatistas veio também trazendo o batismo por imersão, que o batismo era feito por aspersão. Isso também é outra afronta para os protestantes. Quem eram os protestantes da época? Zwinglio, né?
grande reformador, Lutero. E aí, esses homens consentiram, João Calvino, na morte de milhares de anabatistas. E nós chegamos a dizer, só para relembrar, que o tanto de anabatistas que foram mortos com a perseguição dos protestantes, que mataram os anabatistas, foram mais mortos anabatistas, o tanto de anabatistas que morreram corresponde a um número maior do que os que morreram nos 3 primeiros séculos pela perseguição dos romanos. Tá? Morreu mais gente nessa época do que os 3 primeiros séculos, que os crentes foram jogados para os leões, foram queimados vivos. Você tem uma ideia, num só dia, você lembra? Nero matou 6.000 pessoas, queimado. Então, você imagina o número de anabatistas que morreram, um número imenso. E isso por causa dos protestantes, tá? Os protestantes. Eu disse aqui que também, por exemplo, Lutero, que foi o grande reformador da igreja, consentiu na morte de muitos camponeses. Desses camponeses, homens que viviam no campo, eram escravos ainda, eles eram escravos, tinham seus senhores, só que eles começaram a ler a Bíblia, e na Bíblia diz que todos nós somos iguais perante Deus. Aí esses camponeses queriam dizer assim, não, você é igual a mim, você não pode mais, eu não posso mais ser seu escravo, eu sou seu irmão. Aí começou a ter um problema sério, e Lutero, ele foi a favor da morte desses camponeses, que se matassem esses camponeses. E também ele estava envolvido de alguma maneira politicamente. Não temos como entrar aqui em detalhes, porque tomaria muito tempo, mas por alguns problemas políticos, religiosos, ele também consentiu na morte desses camponeses. Ok? Bom, aí é onde nós paramos por aí, e aí entra na página 137, onde chega, depois de Zwingli, chega João Calvino, que é um reformador da França, Vai aí na página, agora 138, no finalzinho dela, diz assim: Calvino estabeleceu, acharam aí? Calvino estabeleceu um conselho formado por pastores e por 12 anciãos, que tinha a função de vigiar a vida dos cidadãos. As penalidades iam da exortação até a entrega do conselho da cidade para fins punitivos. Estavam o jogo, o culto, as imagens, os santos, a dança, o uso de roupas luxuosas e joias, adultério e blasfêmias. Tudo isso estava envolvido, Quem descumprisse as normas ou se rebelasse contra a doutrina da predestinação era duramente punido, porque os calvinistas, eles creem na doutrina da predestinação. Nós vamos falar isso aqui daqui a pouquinho, tá? Vamos entender melhor isso aí. Entre 1541 e 1546 foram lavradas 56 sentenças de morte. Cruel, por negar a divindade de Cristo, foi decapitado. E Bolse, um ex-carmelita, foi condenado à fogueira por negar a doutrina da predestinação, só porque ele tinha uma mentalidade diferente. Tá? O médico espanhol Miguel Serveto foi conduzido à fogueira em 1533 no campo de Chanco, configurando Calvino entre aqueles que o sentenciaram. E lembra dos anabatistas? Como que eles eram mortos? Queimados, esquartejados vivos ou por afogamento. Afogavam eles, vocês não falam que tem que batizar? Então vamos batizar vocês. Matavam eles vivos. Lembra? Bom, aí João Calvino, então, ele defendia a doutrina da predestinação, tá? Assim como Lutero. Lembra que eu falei que o problema entre Lutero, aonde Lutero e Calvino não apertavam a mão, sabe onde é? Um dos motivos que eles se discordavam, apesar deles serem calvinistas, os dois serem calvinistas. Eu falo, pastor, o que é calvinista? Se você não sabe, já você vai entender o que é calvinista, tá? Os dois eram calvinistas,
Só que em uma parte eles não apertavam a mão, principalmente nessa área. Qual é? Lutero acreditava que você ao tomar a ceia, ele acreditava na substanciação, que quando você tomava a ceia, você estava realmente comendo o corpo de Cristo, se transformava na carne de Cristo, e quando você orava pelo vinho, se transformava realmente no sangue de Cristo. Isso, né? E Calvino não. Calvino acreditava que isso era somente uma figura, que era só uma figura, que aquilo simbolizava o sangue de Jesus e simbolizava o corpo de Jesus. A Igreja Católica até hoje acredita que quando você ora pela hóstia, ela se transforma no corpo de Cristo. E ela se transforma, o vinho se transforma no sangue de Cristo. Tá? E Calvino acreditava que era só um símbolo. Eu não sei como você crê, tá? Não sei como você acredita, mas e nisso então eles se divergiam. Vamos lá. E Calvino então, vai no final da página 139, finalzinho, bem no finalzinho mesmo. O calvinismo se espalhou pela França, Inglaterra, Escócia, Holanda, dando origem a diversas correntes, como os dos huguenotes, né? Puritanos e presbiterianos, tá? Ou seja, o calvinismo começou a ter algumas raízes, tá? Algumas raízes diferentes, assim como no protestantismo tinha as suas raízes, houve essas raízes diferentes. Os protestantes não estavam perseguindo aqueles que não falavam a mesma língua, que era o caso dos anabatistas, sim ou não? Perseguidos. Então, os protestantes começaram a perseguir o anabatista. Agora, o que acontece aqui na página 140? Os protestantes começam a ser perseguidos pelos católicos. Tá? Protestantes perseguindo outros protestantes. Agora, esses protestantes são perseguidos pelos católicos. E uma desses acontecimentos foi chamado de a Noite de São Bartolomeu. Vamos ver o que aconteceu nessa noite aí? Vai aí na página 140. Quantos protestantes foram mortos aproximadamente? 20 mil protestantes. Por quem? Agora pelos católicos. E uma das pessoas que encabeçou isso aí é uma mulher, para mim uma personificação do diabo, né? Chamada Catarina de Medici. Catarina de Medici, com ordem do rei, ela faz isso. Vamos ler o texto aí. A Noite de São Bartolomeu, no meio da página 140. Está todo mundo acompanhando aí? Vamos lá. Um dos mais célebres e trágicos episódios das lutas religiosas da França ocorreu, isso não foi só na França, aconteceu em outro lugar, nós estamos lendo um dos episódios, tá? Ocorreu em 24 de agosto de 1752 e ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu. Nesse episódio, milhares de protestantes franceses foram massacrados em Paris por forças católicas a mando do rei Carlos IX. Grupos organizados e armados passaram pelas ruas sobre o badalar dos sinos e com as tochas nas mãos. Invadiram casas dos huguenotes, né? Eu estou aqui sem óculos e eu ainda risquei por cima aqui. E milhares de homens e mulheres e crianças foram mortos enquanto dormiam. Estima-se que tenham sido mortos cerca de 20 mil huguenotes. Tá? E diz que os católicos e romanos foram levados a cometer esse terrível. Católicos romanos foram levados a cometer esse terrível carnificina por Catarina Medici, que tinha grande influência sobre o rei na época, que era o Carlos IX. Tá? Com a ajuda dessa mulher aí, milhares de cristãos foram mortos. Bom, aí, irmãos, a reforma foi seguindo adiante, os católicos seguiram o seu caminho e os protestantes seguiram o seu caminho. Agora nós tínhamos os católicos e os protestantes, ok?
E aí, o que foi acontecendo? Os protestantes foram criando as suas reformas, foram criando os seus credos. E os católicos, como os protestantes começaram a criar os seus credos, eles foram criando uma contra-reforma. Tinha a reforma, então os católicos faziam a contra-reforma. Aí vinha aquele negócio de reforma e contra-reforma, reforma e contra-reforma. E na página 146 fala dos movimentos da reforma e contra-reforma protestante de católicos e ortodoxos. Tá? Na página 145 nós vemos Maria Tudor. A página 145, no começo da Maria Tudor. E a tentativa de catolização da Inglaterra. Ela foi conhecida, essa mulher foi conhecida como Maria Sanguinária. É aquele negócio de você querer fazer as coisas pela espada. Não é católico? Ela mata então. Entendeu? Se convertia, como que a gente costuma dizer, por livre e espontânea força. Não é católico, então ela ficou chamada de Maria Sanguinária. Tá? E veio depois a Elizabeth, a Rainha Elizabeth I e a Igreja Anglicana, e do lado dos protestantes veio os puritanos. Você já ouviu falar dos puritanos? Os puritanos é aqueles que queriam uma reforma completa, uma reforma geral, que tirassem tudo aquilo que era contra a Bíblia. Eles, na verdade, não conseguiram, mas lutaram muito para isso e mudaram e ajudaram muito. O próprio nome puritano já fala, né, de pessoas puras, que queriam voltar àquela essência da santidade, do amor, né, da vontade de Deus. Eles colaboraram muito, mas não puderam ir muito adiante. Os puritanos, inclusive, está aí os pontos que eles defendiam, né? Na página 146, diz que o puritano conduziu o pensamento da reforma inglesa na seguinte ênfase: a salvação pessoal vem inteiramente de Deus, a Bíblia era o guia. Parece uma coisa simples, não parece, irmãos? Fala assim, mas que tem de novidade nisso? A Bíblia era o guia indispensável para a vida. Pois dia de hoje não faz diferença nenhuma, faz? Você viu que agora eles estão crendo que a Bíblia é o livro indispensável para a vida. Você vai dizer, isso a gente sei, porque hoje nos nossos dias mas naqueles dias quem era a autoridade maior? Era a Bíblia? Quem era? Era o Papa. O que o Papa dizia, ele era o representante de Deus, ele era o Jesus, praticamente o Jesus aqui na terra no lugar de Deus, né? O que ele falava virava a Bíblia. Entendeu? A última palavra não era a Bíblia, a última palavra era o Papa. O que ele dizia, até hoje, irmãos, tem muita coisa que a Igreja Católica segue, que vem de Roma, não vem da Bíblia. Uma vez, não sei se eu comentei aqui na outra aula, eu fui perguntar para o padre, onde está a ascensão de Maria? Ele disse, não, isso vem do clero. Mas não está na Bíblia, padre? Ele falou, não. Onde está o purgatório na Bíblia? Não, isso aí é uma ordem no clero que nós temos que obedecer. Mas não está na Bíblia. Quando eu era coroinha, comecei a ter esse problema com o padre por causa disso. Porque ele não conseguia me responder na Bíblia. Era uma ordem do clero. E até hoje são muitas. Por exemplo, casar. Se liberasse hoje casar, tem muito padre que casaria, sim ou não? Os que são homens mesmo casariam. Muitos deles casariam. 90% casaria. Mas é uma ordem que vem do clero. Essa é só para pensar, pastor, não é para falar. 90 não. Falaram que 90% casaram. Muito? Eu acho que Com todo respeito aos católicos, mas vamos lá. Casaria ou não? É uma ordem bíblica? Onde se baseia isso? Numa ordem do clero. Pedro foi o primeiro papa. Se Pedro fosse o primeiro papa e a gente seguir a Bíblia, então tinha que casar. Porque Pedro era casado, não era? Jesus curou a sogra dele. Dizia até que que Pedro negou Jesus porque curou a sogra. Mas não, essa brincadeira. Nada a ver. Mas tinha sogra, se tinha sogra era casado. Como que Pedro poderia ser o primeiro papa, né? Bom, mas aí veio os reformadores, veio John Knox, reformador da Escócia, John Calvino, reformador da França, certo? E nisso também depois veio, na reforma, veio a confissão da igreja reformada na Escócia.
conhecida, vira na página 148 no começo dela, a Confissão de Fé de Westminster. Guarda esse nome que você vai ouvir falar por aí. A Confissão de Fé de Westminster. Essa foi uma das maiores confissões de fé do protestantismo da época. Ok? E nisso, a Confissão de Fé de Westminster, que foi feita na Escócia, começou a repercutir muito. E aí depois você lê aí, vai falar quais são os pontos principais da reforma. Que a Igreja Católica faz, para não ficar para trás, opa, estão ficando para trás. Eles têm uma confissão de fé aí, o povo está seguindo. Aí eles vão fazer uma contra-reforma. No concílio, conhecido como Concílio de Trento, na Itália. Certo? De Trento. Eu tenho dificuldade de falar o R, que eu vou te falar a verdade. No Concílio de Trento, na Itália. Ok? Eles fazem uma contra-reforma. Então fica nesse negócio aí, de reforma e contra-reforma. Reforma e contra-reforma. Bom, com esse negócio, irmãos, de reforma e contra-reforma, a igreja foi se esfriando. O povo estava lutando agora, tinha que lutar para poder defender a sua doutrina. E com essa defesa de doutrina e os protestantes tentando se estabelecer, se fixar, porque o protestantismo é algo novo, concorda comigo? É algo que estava iniciando. Então os protestantes estavam preocupados em fazer a sua reforma, em se fixar. E nisso, o que acontece? Se descobre o que a gente chama de novo mundo, que não existia na época. O que é o novo mundo? Vai se descobrir, Cristóvão Colombo descobre o quê? Descobre o quê? América. Você estudou isso na escola, gente? Cristóvão Colombo descobre a América, né, que hoje nós chamamos de América Latina. Descobre os Estados Unidos, que hoje é os Estados Unidos, né? Chama-se hoje de Estados Unidos. América, a parte aqui da América do Sul, né? Brasil. Inclusive, Brasil foi descoberto em que ano? Que ano? Vocês não foram na escola não, né? Ninguém foi na escola. Como é que pode, doutor? 1500, né? 1500 o Brasil foi descoberto. Por um homem chamado... Não é possível. Qual é o nome do homem que descobriu o Brasil? Cabral, não é? Português, né? Chamado Pedro Álvares Cabral. Bom, então, enquanto o protestantismo estava tentando se firmar, o que acontece? Os católicos agora, com a descoberta do novo mundo, pelos portugueses, pelos ingleses, o que acontece? Pelos ingleses e portugueses, né? Descobre-se um novo mundo, chamado Novo Mundo, que era a América do Sul, aqui toda a América do Sul, América Central, América do Norte, Novo Mundo, foi dado o nome de Novo Mundo. E eles começam a invadir Argentina, Equador, né? Paraguai, Brasil, e vai descobrindo os católicos agora, que já têm uma doutrina estabilizada, eles começam a evangelizar esse novo mundo. No Brasil, por quem? Pelos jesuítas. Eram jesuítas, lembra? Vamos ver o que aconteceu então, como foi essa aí. Vai aí na página 157. No meio da página, não sei nem se você vai conseguir encontrar, afirma-se que em 1924 a 1931, no meio da página, se havia conseguido mais, na página 157, conseguido mais de 1 milhão de conversão. Acredita-se que no Brasil, por exemplo, havia, naquela época, aproximadamente 6 milhões de índios. 6 milhões, tá? 6 milhões de índios. Aí diz que, né, só entre esse período aí tinha sido batizado mais de 5 milhões de índios. Os católicos vieram e começaram a fazer o quê? Eles na verdade escravizavam e impunham a sua religião. O índio tinha que agora deixar de adorar sol, adorar lua, adorar vento, adorar estrelas. Começaram a trazer também os escravos negros para o Brasil. E ficou essa mistura brasileirada, de uma religião brasileirada de misticismo dos índios, da cultura africana e junto com a cultura católica.
essa religião que nós vemos hoje, mistificada, essa religião que nós temos hoje. Bom, Pastor, licença. Sobre o evangelismo católico com os índios, tem uma controvérsia de ou eles se convertiam ou eles morriam? Exatamente. Aqui no livro, inclusive, vai dizer, né? É assim, muitos deles, eles falavam em latim. Na verdade, eles nem entendiam porque e eram batizados. Mas não sabiam nem por que estava sendo batizado. Ou você agora vai servir a nossa religião, vocês morrem. Mas não sabiam nem o que estava servindo, mas tinha que servir, senão morriam. Tá? E com isso houve aquela evangelização em massa. Eles mandavam lá relatórios: nós batizamos 1000 índios. 1000 índios se converteram. E o povo lá, 1000 índios se converteram, mas não converteu nada. Só mergulhava na água lá e agora vocês vão fazer do nosso jeito. Entre a religião e a política, eles preferiam a política. Tá? Entre eles se converterem ou eles serem escravos, obedecerem, não obedeceu, mata. Então tinha que obedecer. Então, entre o dinheiro e a religião, eles preferiam o dinheiro. Então eles teriam que servir sim e ser escravos. E muitos índios não estavam acostumados a trabalhar, tiveram dificuldade de fazer, por isso que vieram os negros, né? Porque eles não conseguiam fazer os índios trabalharem. Eles tinham, o índio até hoje o índio é sossegado, né? O índio é sossegado. Quando eu vou no patrão, eu falo, eu vou avisar vocês, eles são sossegados. Aí não tem relógio, não tem nada, não é aquele que vamos que estamos atrasados. Não existe isso pro índio, vamos que estamos. Você nunca vai ver um índio falar, vamos atrasar. Não tem relógio, tem. Eles são tranquilos e tranquilos mesmo. O índio é tranquilo. Exemplo disso são os caiçaras, né? Não é? Bom, vamos lá. Vai aí na página 157. A missão católica no Brasil. Vamos ver como foi? No dia 26 de abril de 1500, um domingo, 26 de abril de 1500, foi oficializada a primeira missa no solo brasileiro, no Ilhéu e Coroa Vermelha, aonde hoje Baita Cabralha, né? Celebrada pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, ou Henrique Coimbra, né? Em 1549 chegaram os primeiros jesuítas, comandados por Manuel de Nóbrega, os quais passaram a dedicar a catequese dos índios. Desde então, toda a empresa portuguesa de colonização do Brasil foi expressa em linguagem religiosa e missionária. As descobertas eram interpretadas como milagres semelhantes aos relatos da Bíblia. Portugal pensava ter o dever de estabelecer o reino de Deus nesse mundo. Sentia-se incumbidos a converter os nativos do Brasil à fé católica. Eu disse aqui que eles rezavam a Bíblia em latim, né? Os índios praticamente não entendiam nada e eles tinham aquilo como um grande sucesso, achando que tinha. Vai na página 158. Os missionários entendiam que sua missão, como sendo fundamentalmente para doutrinar, eles seguiam o pensamento do Santo Tomás. A pregação católica precisa ser com força, com pressa e em alta voz. É assim que se pregava naquela época, com força, com pressa e em alta voz. Tá? Bom, agora observe, enquanto praticamente Lutero estava pregando as teses lá porque isso foi em 1500, né? 1500 e pouco. Os católicos então estavam invadindo um novo mundo. Ok? Aí o que acontece? Os protestantes, passado uma época, aí passado um tempo, descobriram também, sabiam que tinha um novo mundo, foram para o novo mundo. Ok? Só que não tiveram êxito. Por quê? Porque aquilo já estava dominado pelos católicos. Isso foi aí, está aí no meio da página de vocês, em 10 de março de 1557, no meio da folha. Dirigido por Pierre Richer, que possuía na época 50 anos, foi cantando o Salmo 5 no texto, e a mensagem foi no Salmo 27, versículo 4, onde ele realizou o primeiro culto. Só que, vamos resumir aqui, eles não conseguiram, porque foram expulsos pelos católicos. Em 1560 os protestantes foram expulsos, né?
pelos franceses, pelos católicos franceses. Em nova investida missionária, ocuparam o ocidental, mas também foram expulsos. Não conseguiram. Depois, lá na frente, no ano 1630, eles tentaram de novo, certo? Os holandeses, protestantes holandeses, também em 1630, em Pernambuco, né? Pernambuco e Paraíba, eles tentaram novamente, mas como diz no finalzinho aí, ó, na página 161, no meio da folha mais ou menos, nada restou desse trabalho. Ou seja, nesse novo mundo, na verdade, os protestantes só conseguiram ter êxito lá no século XIX. Que eles foram ter êxito nisso que nós chamamos de América do Sul aqui, América Central, né? Só pelo século XIX, ok? Entendido até aí? Entendido? Então vamos lá.